A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o Emanuel. Sou líder da mídia aqui da Igreja Pentecostal Cristo Vivo. E hoje começa o nosso podcast Cristo Vivo. Roda a vinheta. Estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast Cristo Vivo. E a nossa primeira entrevistada é a irmã que estará apresentando o nosso podcast. Então teremos aqui irmãos e irmãs pastores que estarão trazendo uma palavra, que estarão trazendo o seu testemunho, né? Esse é o intuito do nosso podcast. E a nossa irmã Camille. Paz do Senhor, meus irmãos. É uma honra poder fazer parte, é uma honra poder contribuir nesse projeto e eu creio que vai ser de grande crescimento, tanto espiritual quanto pessoal para todos nós. E vamos nessa. Amém. E algumas informações sobre a nossa irmã, né? Irmã Camille, tem 20 anos, nascida em São Paulo, isso mesmo? Congrega ali na nossa congregação do Clube de Campo 1 com o nosso pastor Valdeci, que pastoreia ali um do nosso ministério. Uma bênção, um beijo para o nosso pastor Valdeci, né? A nossa irmã faz parte da mídia ali na igreja, né? Sim. Da mídia, dos jovens também. Que bênção. Faz um pouquinho de cada. É bênção. Ela também tem 3 irmãos, né? Sim. A Evelyn, o André e o Samuel. Ah, que bênção, que bênção. Vamos começar aqui o nosso bate-papo, né? É mais para os irmãos conhecerem a nossa irmã Camille. Alguns irmãos não conhecem, né? Então, sintam-se à vontade, abraçados aqui, para a gente conhecer a nossa irmã. Amém? Amém? Vamos começar o nosso podcast? Bora. Irmã Camille, eu já gostaria que você trouxesse uma palavra inspirada aí no seu coração, algo que está queimando nesse dia em seu coração. Gente. Gostaria também de falar para os irmãos, né, seguirem a nossa página do YouTube. Não esquecer de curtir, compartilhar o nosso podcast. Cremos que vai ser uma bênção esse momento com Deus e com os nossos irmãos da igreja, tá bom? Olha, gente, vou pegar um versículo aqui que me faz lembrar muito sobre todo esse projeto que a gente está iniciando, que ele se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Esse é um dos meus versículos preferidos, que diz assim: Antes cresci na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Eu acho que esse versículo em si, ele fala muito sobre o projeto que a gente está iniciando aqui, né, Emanuel? Sobre a gente ter um conhecimento e crescer espiritualmente, a gente procurar saber mais quem é Cristo. E eu acho que esse podcast, ele vai fazer bem não só para mim, mas para todos que participarem, para vocês também que estão assistindo. Então, eu estou empolgada para essa nova temporada que a gente está fazendo, né, realizando. E vamos nessa, gente, vai dar certo. Estamos animados com esse novo projeto do nosso Ministério Cristo Vivo. Queremos até, né, dizer aqui ao nosso pastor presidente Luiz Sérgio, que foi abençoado ali com a inspiração de nos guiar nesse momento, né, com esse podcast. Direcionando, né? E queremos até mandar um abraço, um beijo pro nosso pastor, tá bom? Te amamos, pastor. O que trouxe a gente a esse momento, né? Todos sabem que o projeto Mídia está em todas as igrejas, né? Sim. E não foi diferente do nosso ministério. Nosso ministério começou ali com o Clube de Campo, a nossa irmã Karina, né? Um grande abraço para nossa irmã Karina. Ela começou ali a fazer as fotos, os vídeos ali na nossa congregação Clube de Campo, né? Sim, eu lembro que foi até na época da pandemia, né? Como estava todo mundo em casa, a gente começava a gravar e aí fazer live. E aí depois a pandemia acabou, mas só que continuou, né? E foi um projeto que, assim, deu super certo, tanto que até hoje em várias igrejas é uma área que vem crescendo, né? E vem abençoando muita gente. E eu acho interessante o podcast justamente por isso, porque além de quem está dentro, quem está aqui no culto assistindo, tem a honra também de poder assistir novamente, né, o culto que foi uma bênção, por exemplo. Teve uma época também que o culto foi muito bom, foi muito abençoado, e eu queria assistir esse vídeo de novo e tinha no YouTube. Então, querendo ou não, a mídia ela ajuda muito a espalhar
sobre o Evangelho, mas também a gente voltar a promessas e cultos que a gente viveu e experiências incríveis que ficaram registradas, né? Então, sim, é uma honra muito grande. Eu mesmo, quando eu recebo uma profecia, eu acabo esquecendo, né? Eu sou assim. E o pessoal da mídia está aqui para isso. A gente filma, a gente coloca lá não para servir de chacota, que muitas coisas nesse mundo tá desse jeito, né? As pessoas filmam, viram chacota, acabam viralizando. Nossa igreja é séria, né? Nessa parte a gente não posta qualquer coisa, a gente coloca ali. Então quando tem uma profecia para algum irmão, o irmão pode ir lá, que vai estar lá. Eu já salvo o link, já deixo nos favoritos, porque, gente, dá certo, funciona. E isso é muito bom. É uma bênção, é uma bênção. E aí a nossa irmã Karina começou ali a mídia ali na congregação do Clube de Campo e inspirou a sede. Aqui na sede não fui eu que comecei, Camille. Sério? Aqui na sede quem começou foi as nossas irmãs Lorena e Gabi, né? Uhum. Elas fazem parte do grupo de louvor juntamente comigo. Elas começaram esse projeto na mídia na igreja e me chamaram para participar. A gente falou com o pastor. E aí eu assumi a mídia aqui na igreja, né? Conseguimos fazer uma equipe abençoada. Quero mandar um abraço para eles também. Midianitas. Os midianitas, famosos midianitas da nossa igreja. E você também, você já começou ali com a Karina, lá no Clube de Campo, ou você entrou depois? Então, na verdade, é que foi assim. Começou a mídia na época da pandemia. E aí, depois de um tempo, teve o acampamento, né? Que foi quando a gente começou a se organizar e a trabalhar mais com esses projetos na igreja. E aí, quando veio o acampamento, que aí a gente serviu lá mesmo, foi aí que a gente aprendeu mais. E aí, depois disso, não parou, continuou, perseverou. E até hoje tem dado muito certo. Então, o acampamento mesmo, para mim, foi, tipo assim, o início de tudo. Foi quando eu comecei a fazer as entrevistas, né? Normalmente quando tinha congresso também, tipo, ia algum pastor ou algum visitante lá, algum pregador, né? Aí a gente entrevistava eles e aí foi dando super certo. Foi quando também a Karina veio aqui, né? Pra gente comentar sobre o acampamento. E nessa a gente se juntou e até agora estamos aí. Pra honra e glória de Deus. Amém. Aqui na nossa igreja já fazem 2 anos ali que a gente começou, na igreja sede, que a gente começou o movimento mídia, os midianitas, e tem sido muito bem. A gente tem crescido ali no Instagram, no YouTube. No YouTube agora a gente está com 600 inscritos, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma bênção. E tem sido uma bênção. Todos os cultos aqui, terça, culto de ensino, quinta, culto de libertação, domingo, culto da família, e de manhã temos também a nossa escola bíblica dominical. Então você pode estar acompanhando aí pelo YouTube, as lives estarão aí. E tem sido uma bênção, tem sido um diferencial. E realmente, tudo que acontece aqui, a gente procura lá e está lá. A gente glorifica novamente. Tem vários cultos, não é só um. Tem vários assim que eu salvo, deixo lá. E sempre que eu esqueço da promessa, eu vou lá e volto. Volto a ver o vídeo, porque, cara, é muito bom a gente, sabe, ter registrado um momento que marcou a nossa vida. Pelo menos, pra mim, teve cultos assim que eu saí, tipo, meu Deus, como Deus falou comigo. É claro que Deus fala conosco todos os dias, né? Todos os cultos. Né? Mas tem cultos assim que a gente quer voltar para ver, para assistir, para a gente ter aquela sensação que a gente teve no dia do culto mesmo. Então, a mídia, ela ajuda muito, muito, muito mesmo. Também ali passa os dias de culto ali na nossa congregação? Então, no Cristo Vivo Clube de Campo, os dias de culto que tem na Avenida Mico Leão Dourado são de quarta-feira, sexta-feira e domingo às 7h30. Legal. Isso. E é uma bênção. Normalmente tem live também. Tem no Face, tem story no Instagram. A gente sempre está registrando quando tem culto lá. Mas é muito bom ir para visitar, quem não conhece também. É uma bênção. E agora eu gostaria de perguntar para a irmã, né? Como você conheceu a Cristo, né? Como foi essa caminhada até você chegar ali na nossa congregação do Clube de Campo? Sim. Então, gente, no meu caso, eu sempre fui de berço evangélico. Nasci na igreja, meus pais também eram evangélicos. Só que eu era, tipo, uma pessoa que cresceu na igreja, mas não teve um verdadeiro encontro com Cristo. Então, na minha adolescência, logo após a pandemia, teve um tempo que eu saí da igreja, e aí eu fiquei afastada. E aí depois eu retornei. E nessa que eu retornei, que foi até em um encontro de jovens, não foi aqui na igreja, foi em outra, mas eu tinha ido
E aí foi nesse encontro que marcou minha vida, que eu realmente entendi que o meu lugar não era no mundo, era na casa de Deus. E aí foi muito bom, porque assim, depois dessa etapa, né, que marcou a minha vida, que foi um despertar espiritual muito grande, eu entendi que realmente o meu lugar era aqui. Foi quando houve muitas renúncias, muitas percas, mas também, desde que eu renunciei tudo isso, eu venho ganhando muitas coisas. E estar aqui hoje, poder contar a minha história para vocês, é um dos motivos que eu tenho para agradecer, porque muitas das vezes, quando a gente sai da igreja, a gente pensa que, pelo menos no meu caso, quando eu era adolescente, eu pensava que o mundo era mil maravilhas. Só que conforme a gente vai vivendo e a gente vai tendo experiência, a gente descobre que na nossa casa, aqui na igreja, a gente tem um amparo espiritual muito grande. Quando a gente entra aqui, a gente sente, sabe, esse acolhimento. E no mundo a gente não encontra isso. Então, para mim, eu ter retornado, eu percebi que eu tinha um pai, eu tinha uma família aqui e eu não percebia. Então, a minha caminhada com Cristo começou a partir do momento que eu, como filho pródigo, saí da casa de Deus, vivi, né, coisas e aí aprendi, abri meus olhos e aí eu entendi que realmente eu tinha uma casa, eu tinha um lugar, tudo preparado. E aí foi nessa que eu comecei a dar valor e a servir, valorizar aquilo que eu tinha e eu nunca tinha percebido que era importante para mim. Então foi assim que começou a minha caminhada com Cristo. Ah, que bom, que bênção, né? Eu também nasci no berço evangélico, sempre estive aqui na igreja, né? Casei também aqui na igreja, sempre nesse ministério. O pastor Luiz, ele é meu tio, né? A esposa dele é prima da minha mãe, falecida mãe, né? Então, minha mãe veio primeiro para o ministério, depois meu pai veio, né? Aí eu nasci nesse meio tempo, aí escolheram o meu nome, Emanuel, que é um nome lindo, que eu acho... Deus conosco. Eu acho lindo. O que significa, Camila? Deus conosco. É isso aí, é um nome lindo e eu sei que essa história, né, essa conversão da minha mãe e do meu pai foi para esse momento hoje, né? Foi para a gente estar aqui adorando a Deus, né, no grupo de louvor, ali na regência dos jovens e também no liderança da mídia. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Amém. Eu sei como que é o mundo, né? Sempre tive amizades ali de pessoas que foram do mundo, né? Vi ali os problemas deles, o que eles falavam, ou o que eles gostavam. Ah, eu gosto disso, gosto daquilo, e nunca me chamou a atenção essas coisas, drogas, bebidas, né? O que o jovem gosta, Sim, né? exatamente. Nunca me chamou a atenção. O que me chamava a atenção era na igreja. Então, teve uma época que a gente fez uma banda na igreja, né? Eu e meus conterrâneos de coração aqui da igreja, a gente cresceu realmente na igreja. Natan, Gabi, Jonas, Mateus. A gente fez uma banda aqui na Cristo Vivo, banda Manancial. Ah, eu lembro. Eu sou dessa época. Eu tava aqui. Você estava aí? Então a gente vinha todo sábado, passava o sábado, domingo na igreja. Às vezes eu até faltava na escola para vir para a igreja. Não me orgulho disso. Mas essa época para mim, a juventude, né? Sim. Que foi entregue na casa de Deus, foi uma bênção para minha vida, e eu gostaria que meus filhos também vivessem isso, vivessem esse mistério com Deus. Ai, que bom. Foi um marco, né, muito grande para sua vida, essa etapa. Camille, depois desse seu retorno, depois da pandemia que parou muitas pessoas, né, muitas casas, famílias pararam, você teve algum momento difícil na sua vida que você até pensou em parar a caminhada? Porque a gente é cristão, a gente está nessa caminhada de fé em fé, de glória em glória. Só que a nossa vida, às vezes, traz um baque, né? Aquele momento, não quero ir hoje, não quero, ou talvez não quero ir mais. Aconteceu com você, irmã? Olha, eu lembro que eu tinha voltado para... Eu tinha ido para um culto de jovens em junho do ano anterior. E aí, nesse culto de jovens, foi quando Deus falou comigo. E aí, de junho a dezembro, eu percebi que eu estava mudando bastante em relação a, assim, estava me aproximando mais de Deus. E aí, em dezembro, eu já tinha renunciado muitas coisas. Então, eu realmente percebi que eu precisava voltar a participar dos cultos de jovens, né? A me enturmar mais com a igreja. Eu estava antes só frequentando, mas eu ainda não participava dos grupos e tudo. E aí, em janeiro mesmo, foi quando eu falei, não, vou mudar de vida, o ano vai começar de novo e eu vou fazer tudo novo de novo.
E aí foi quando eu realmente, tipo, me dediquei. E aí eu voltei pro departamento de jovens. E aí, tipo, eu percebi que depois disso, teve assim, de janeiro de 2025 para cá. Teve momentos na minha vida que foram momentos difíceis, mas para honra e glória de Deus, não teve, tipo assim, um momento que eu pensei em desistir, em voltar a ter a vida que eu tinha antes, sabe? E eu fico muito grata por isso, porque assim, vida difícil todo mundo tem, né? Todo mundo passa por as suas fases difíceis, mas quando a gente tem certeza realmente do que a gente quer, quando a gente tem uma clareza, assim, é muito importante. Por exemplo, no meu caso, eu passei por momentos, assim, complicados, mas eu não pensei em desistir porque eu realmente percebi que na igreja eu tinha uma família, que eu tinha um pai que pudesse me acolher. Tem o Espírito Santo que me consolou, que me fez enfrentar lutos e percas. Então, eu fico muito feliz em dizer isso, que desde que eu voltei, eu não me arrependi de ter largado, ter renunciado coisas, porque tudo que eu ganhei foi muito mais do que aquilo que eu achei que eu tinha perdido. Às vezes a gente renuncia a coisas achando que é perca, mas Deus traz muito mais, né? E isso, nossa, isso é maravilhoso poder dizer isso. E eu acredito que, assim, desde que eu me reaproximei, que eu realmente tive um encontro com Jesus, é como se eu estivesse conhecendo Ele, assim, pela primeira vez. Porque desde pequeno eu sempre ouvi falar de Jesus, mas desde que eu voltei, assim, e eu realmente experimentei do amor dele, é como se eu estivesse conhecendo tudo agora. Então, para mim, é tudo muito novo. Como o Cada primeiro dia, amor, né? sim, cada dia eu descubro um pouco a mais do Senhor, de quem é Cristo, de quem é tudo que Ele fez por mim, sabe? E isso, cara, isso é sem igual. Eu não sei nem explicar, mas eu acho que só, tipo, a minha vida, o meu estilo de vida, quem eu sou hoje, pode dizer, as pessoas que eu conheço também podem dizer quem é a Camille e qual a transformação que ela teve desde que ela voltou para a igreja e teve um real encontro com Cristo. Acho que isso diz tudo. Que bênção, que bênção. E entrando nessa parte, a gente tem algo em comum, né? A gente perdeu alguém importante para um jovem, né? Sim. Para você que é jovem e está passando por algum luto, né? No meu caso, no caso da Camille, a gente perdeu as nossas mães, né? O nosso elo, vamos dizer, o nosso elo forte da nossa vida, alguém que nos incentiva, que diz o sim ou não e a gente ouve, entendeu? Você que é jovem, ouça a sua mãe, dê valor à sua mãe. A gente perdeu a nossa mãe, eu, pelo menos, nunca desobedeci a minha mãe. Posso falar isso? É sério, posso falar isso? Não ri. Eu sempre gostei ali de ouvi-la, sempre estava debaixo das asas dela. Ela era uma pessoa maravilhosa. Ela congregou aqui no nosso ministério, fez parte das irmãs, também fez parte do louvor onde estamos hoje, né? Meu pai diz isso sempre, que ela foi uma das pessoas que chegou no pastor com a ideia do conjunto, de fazer esse conjunto na igreja. E hoje eu faço parte desse conjunto, então isso me enche de alegria, porque é um legado dela. Sim. Né? E eu perdi ela, eu tinha 16 anos, estava começando ali a minha fase de trabalhar, a fase adulta, né? Uhum. E foi um baque ali bem difícil na minha vida. O meu elo mais forte, igual eu posso falar, morreu, né? Aí eu passei pelo luto, né? Só que Deus estava sempre trabalhando no meu coração, né? Eu lembro que ela teve uma doença, ela teve lúpus no sangue, né? E ficou de cama, de cadeira de roda. Então foi aí alguns anos que meu pai até parou de trabalhar para cuidar da minha mãe e tudo. Graças a Deus ela conseguiu a aposentadoria, né, nos últimos minutos aí. Então meu pai conseguiu, né, ficar em casa cuidando dela ali. Deus fez toda essa parte, Deus cuidou da minha família, de mim e do meu irmão, né? Sou eu e meu irmão mais velho, Rodrigo, um beijo, né? Meus sobrinhos, Júlia e Gustavo, a minha cunhada também, a Vanessa. Gostaria de mandar um beijo, porque eles estavam nessa parte, Sim. né? A minha cunhada, meu irmão, eles acompanharam também, estiveram ali do meu lado, né? Juntamente com meu pai, o evangelista Luiz, aqui da igreja, né? Então foi muito importante a família, né? Meu pai e minha cunhada e meu irmão estarem juntos de mim, né? Eu lembro que
a minha mãe morreu, a gente enterrou ela e já estávamos aqui para o culto. Já viemos no outro dia ir adorar a Deus e eu nunca pensei em sair por causa disso, né? Claro, não vou mentir aqui, não é do nosso feitio, que a gente já se sentiu triste, né? Desanimada, Poxa, né? minha mãe, Sim. né? Eu queria tanto um abraço dela agora, eu queria tanto aquele não, eu queria tanto aquele conselho, né? Aquele conselho que enche o nosso coração, que vai dar tudo certo, entendeu? Sim, um incentivo, Um né? incentivo da minha mãe, então não tivemos isso, mas estávamos aqui na casa do Senhor Jesus e Ele sempre tratou o nosso coração, a nossa mente a favor disso, né? Eu lembro que quando a minha mãe estava bem debilitada, Deus já veio tratando no meu coração assim uma paz, uma tranquilidade em relação à perda dela, né? Eu lembro que uns dias antes dela falecer, acho que foi até um dia antes, eu tive a oportunidade de cantar pela primeira vez no congresso, né, Congresso das Crianças, então eu trouxe um louvor, né? Então eu cantei o último louvor para minha mãe. Ai, que Né? Eu lindo. fui no hospital, mãe, ó, eu vou cantar esse louvor amanhã no Congresso das Crianças. E aí cantei para ela lá, ela ouviu, falou que era uma bênção e tudo. Então, eu gostaria muito da minha mãe aqui nesse momento. Só que Deus decidiu levá-la, né? E eu valorizei bastante a minha mãe. E eu espero que você, adolescente que está me ouvindo agora, valorize os seus pais, valorize eles sempre. A própria palavra de Deus diz: ouvir pai e mãe, porque isso prolongará os seus dias e você vai ser bênção. Mas você tem que ouvir o seu pai e sua mãe. Se eles falaram não, é não. Se eles falaram vai, é vai. E vai mesmo que vai dar certo, entendeu? E eu gostaria de passar a palavra para a irmã. Eu sei que aconteceu algo assim na sua vida. Sim, tanto que quando você estava contando, eu me identifiquei muito, né, em alguns momentos que você disse da sua vida, da sua perca, né? Então, e tipo assim, eu fico muito feliz porque a minha mãe e o meu pai, eles eram da igreja, eles sempre foram evangélicos, né? E eles que me incentivavam muito a ir. Então, na época que eu fiquei afastada, minha mãe sempre estava orando por mim. Ela sempre pedia ajuda para os irmãos da igreja estar em oração para mim voltar, né? E graças a Deus eu tive a honra de voltar enquanto ela ainda estava viva. Então, para ela foi uma realização muito grande. Então, tipo assim, em dezembro, que eu já estava começando a me dedicar mais e me esforçar mais, né, nas coisas de Deus, minha mãe, eu tenho até hoje um áudio guardado que ela falou que estava muito feliz, que era o sonho dela, era uma oração respondida, né, de ver que a filha dela tinha voltado. E na época minha irmã também estava afastada, e aí, tipo, foi tudo uma coisa atrás da outra. Eu voltei para a igreja, depois veio minha irmã, e aí a gente ficou mais firme ainda, e aí começou a se envolver mais com as coisas de Deus. E eu acredito que, assim, tudo que aconteceu foi no tempo exato que precisava acontecer. Porque eu voltei para a igreja, e aí Deus preparou o meu espírito, preparou, tipo assim, todo o meu psicológico para mim poder passar por esse luto, mas só que firme no Senhor. E graças a Deus, para honra e glória do Senhor, eu e a Evelyn, a gente está conseguindo enfrentar, né, essa perca que foi muito grande. E, eu e a Evelyn, a gente é prova do cuidado de Deus nas nossas vidas, porque quando minha mãe morreu foi muito difícil pra gente, porque minha mãe, ela sempre tava, tipo, todos os dias com a gente, né? Então, quando você perde alguém, é muito estranho, porque do nada você não tem mais a pessoa na sua rotina. E uma das coisas que mais pegava na gente era, tipo, a gente ir pra igreja e ela não tá lá. E aí, quando teve o congresso das irmãs, tava todas as irmãs bonitinhas e ela não tava lá. E aí a gente ficava muito triste com isso, sabe? Mas aí, com o tempo, o Espírito Santo foi preenchendo o vazio que ficou e foi mostrando pra gente realmente que, não, a minha mãe tá feliz de saber, né, que ela pôde ver a gente de volta pros caminhos do Senhor. Então, eu não posso desistir, porque além de ter honrado o que minha mãe pediu para mim fazer, que era permanecer em Cristo, eu ainda estou perseverando, assim, porque eu sei que ela foi um grande exemplo para mim. Ela e meu pai foram exemplos, assim, de... foi incrível a experiência que eu tive com eles, enquanto esse meio tempo que eu voltei para a igreja, de dezembro até junho, que foi quando ela faleceu, foram momentos incríveis que eu pude passar com ela.
e ver que realmente ela era uma mulher de fé, uma mulher guerreira que passou por todas as coisas, mas ela não reclamou. E isso para mim é o que me faz continuar, sabe? Se ela conseguiu, eu também vou conseguir passar por isso. E vou enfrentar tudo e conquistar as coisas com Deus, porque Ele é fiel. E é aquilo, né? Ele sabe o tamanho do peso que a gente consegue carregar, o tamanho da cruz que a gente consegue carregar. E eu fico muito feliz de saber que, nossa, eu sou forte. Eu não sabia que eu era forte desse jeito, sabe? O suficiente para entender que Ele confia em mim e Ele sabe até onde eu consigo ir. Então, se eu tô até aqui, eu fico muito grata a Deus por isso, sabe? E eu tenho ótimos exemplos que me ensinaram e que me fizeram seguir os caminhos do Senhor até hoje e não desistir jamais. Glória a Deus, glória a Deus. Irmã Camille, você compartilhou aqui com a gente que a sua mãe mandou um áudio para você, né? E então eu imagino que ela sempre mandava áudios, né? Sim. Você tem algum áudio que hoje você possa compartilhar com a gente, que seja uma bênção assim na sua vida? Sim, eu tenho, graças a Deus, eu tenho bastante áudios que eu deixei até favoritados, assim, no meu celular. Que bênção. Sempre que eu tô com saudade dela, todo dia, eu vejo, assim, porque me traz um alívio muito grande. Às vezes, quando eu quero desistir, eu escuto esses áudios porque ela me incentiva muito, sabe? A não desistir. Até quando ela tava doente, ela falava, não fique em casa, vai pra igreja, vai orar pela gente, que vai dar tudo certo, Deus vai fazer a vontade dele. E eu encontrei um áudio aqui que ele é muito especial pra mim, eu vou compartilhar com vocês. Até hoje, quando eu vejo, eu fico muito feliz, porque ele define um pouco quem a minha mãe foi aqui na Terra, né? Pode colocar, minha assim. Mas é assim, a gente não escolhe o que vai passar e quando vai passar. Mas o nosso Deus está no nosso barco. O importante é que Ele não saiu do barco. Ele está no nosso barco. Tá? Aconteça o que acontecer. Eu vou amar vocês, tá bom? Beijo. Que bênção, Camille. Nossa. Sim, esse áudio pra mim é um dos mais especiais, porque foi numa época que ela tava no hospital, ela já tava muito debilitada, pra quem não sabe, minha mãe morreu de câncer, e nesse meio tempo, assim, de rotina de ter que ficar em casa e levar ela pro hospital, teve uma época que ela não conseguia mais voltar pra casa, porque ela tava muito fraca já, e ela sempre mandando mensagem pra gente, quando o pastor ia visitar ela no hospital, ela sempre falando, não, vamos confiar, vai dar tudo certo. E, até o fim, eu vejo que até o fim ela perseverou, não desistiu, não reclamou. E é um incentivo muito grande para mim continuar. Que bênção. Eu tive exemplos incríveis na minha vida de pessoas que realmente passaram pelo deserto e enfrentaram e venceram. Então, o que me faz continuar também é acreditar que um dia eu vou ver ela e que nós juntas encontraremos o nosso Senhor. Isso é uma motivação muito grande para mim não desistir. Eu não posso desistir porque eu tenho uma promessa. Deus prometeu que Ele buscaria a sua igreja e eu quero continuar para poder um dia rever ela e olhar para Cristo e dizer obrigada, porque o Senhor me deu um exemplo muito grande de uma pessoa que perseverou até o fim. E é isso, de mulher de Deus, sim, né? Na presença de Deus. Venceu na vida. Que bênção, que bênção. Vamos entrar na nossa parte final, né? Desse nosso podcast, nosso piloto aqui. Ai, meu Deus. Número 1. Já dizendo que o próximo podcast a gente vai trazer aqui o nosso presbítero Jonas. Sim, essa é uma bênção. Líder dos jovens do ministério, né? Ele vai estar aqui trazendo uma palavra de Deus para nós e também convidando os irmãos para o nosso congresso que teremos ali em outubro. Da juventude, que vai ser uma bênção. Congresso unificado. Estou empolgada, vai ser muito bom. Vai ser uma bênção, tá? Então não percam o próximo podcast, o número 2. Em breve. Episódio 2 será com o nosso presbítero Jonas. Amém? Mas agora a gente vai entrar num quadro aqui, que a gente vai ter aqui no nosso podcast. Um dos quadros é o primeiro, o nosso ping-pong das perguntas. São 4 perguntas, respostas rápidas. Não precisa responder o porquê, só responder mesmo. Tá bom. Vamos começar aqui com o nosso ping-pong das perguntas, né? E é só perguntas espirituais, porque a gente é da igreja, tá? Então vamos lá, nossa primeira pergunta. Qual personagem bíblico? Pedro. Pedro, bênção. Nosso irmão Pedro.
Louvor favorito? Saudade, Felipe Rodrigues. Nossa. Não, lindo. Visceral, José Júnior. Esse lindo também. Ó, já foi 2, hein? Era só um. São bem esses louvores. São os Se você meus tiver a preferidos. oportunidade, procura aí. Saudade, Felipe Rodrigues e Visceral, José Júnior. Amém. Um versículo não pode ser o primeiro que você leu. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido por Deus, que tirou das trevas para a maravilhosa luz. Nossa. Algo assim. Mas eu amo esse versículo. Esse versículo é bênção. Já teve um congresso aqui nosso que Foi mesmo, foi né? tema. Foi lindo. Um medo. Um medo. Pode ser qualquer coisa? Qualquer coisa. De aranha. Eu tenho medo de aranha. Você falou que podia ser qualquer coisa. Tá bom. Pergunta bônus, então. Ai, meu Deus. Né? Vamos. Um sonho. Olha, um sonho é poder ver que tudo que aquilo que Deus me prometeu lá atrás se cumpriu. É claro que é tudo no tempo certo, existe um preparo. A gente também tem que estar pronto para receber, né, as promessas de Deus. Mas o meu sonho mesmo, é poder enxergar promessas que Deus me fez quando eu ainda era pequena e que até hoje eu me esforço e espero, confiante no Senhor, que Ele vai realizar. Eu acho que isso é um dos meus maiores sonhos. Benção. Sim, e quando realizar, eu vou lembrar desse podcast, vou voltar nesse vídeo, vou fazer uma edição e vou mostrar pra vocês. Amém, Mas é isso, amém. gente. E a gente finaliza aqui, pessoal, o nosso número 1, episódio 1, né? O piloto. Primeiro de muitos, vai dar certo. Né? E quem gostou da nossa irmã Camille, né? Comenta aqui, deixa aqui um comentário de bênção na vida dela, dessa nova etapa, né? Que ela vai estar nos acompanhando. E eu quero te agradecer, irmã Camille, por se colocar disposta nessa missão, né? Quando eu falei para o nosso pastor presidente que a irmã estaria nos ajudando com o podcast, ele ficou muito feliz. Ele falou que a irmã é uma irmã que tem, né, história, né, que é bênção aqui no ministério, que não vê nenhum empecilho, né, na história da irmã lá fora, né? E eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Ai, gente, obrigada. Eu Tá fico bom? muito feliz de saber que eu tenho o apoio de vocês, a segurança e a confiança de vocês. Para mim é muito importante isso. E, cara, vamos nessa, vai dar super certo. Tô empolgada para os próximos episódios, por aquilo que eu ainda posso aprender com pessoas que vão vir aqui para falar sobre, assim como eu falei um pouco sobre a minha vida. Eu tô muito empolgada para descobrir, tipo, como Deus fez grandes coisas, né? Como o testemunho das pessoas vem edificando a vida de vocês que estão assistindo e a minha vida também. Amém. E vamos nessa, gente, vai dar certo. Será uma bênção. Nos acompanhe, siga, se inscreva no canal, deixe seu curte, compartilhe com os seus amigos o nosso podcast Cristo Vivo. Vamos fazer uma oração, irmã Camille? Vamos. Se dá a mão? Senhor Deus do Pai, Senhor, queremos te pedir, Pai, para que o Senhor venha nos abençoar, Pai, nessa nova empreitada, Pai. Continua, Senhor, abençoando, Pai, o nosso ministério, vai abençoando, Pai, os nossos pastores, o nosso pastor presidente, a nossa irmã Camille, Pai. Abençoa, Pai, a equipe da mídia, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa, Senhor, a nossa irmã aqui, a irmã Sheila, que está nos ajudando nos cortes aqui no vídeo. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Usa nossas vidas. Abençoa também o nosso diácono André, que nos ajudou doando os microfones. E muito obrigado, Senhor, por cada um que está envolvido, para a tua honra, para a tua glória, para a tua exaltação, esse podcast. Amém? Amém. É. Eu gostaria de agradecer a minha esposa, Sheila, que está nas câmeras aqui atrás, fazendo os cortes. Bastidores. Mostra aí, Sheila. Mostra aí. Aparece aí na câmera, dando tchau para a galera. Já chamando o pessoal pro próximo. Oi, galera! Isso aí. Então a gente fica por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E somos a Igreja Pentecostal Cristo Vivo, uma porta aberta por Deus para abençoar você. Tchau, tchau.